Boa noite. Boa noite. Boa noite, meus amigos. Eu gostaria de que vocês me dissessem se meu áudio está ok, se estão me ouvindo, por favor. Bom, sejam bem-vindos ao Evangelho da Casa de Francisco. Que bom que nós temos oportunidade de estarmos aqui juntos, mesmo que seja virtualmente, né? E daremos início, nesse momento, a mais uma reflexão sobre os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, sob a luz da doutrina espírita. Boa noite, eu só gostaria que me dessem me avisassem se estão me ouvindo bem, se meu áudio está ok. Muito obrigada. Muito obrigada, Carlinhos. Então, nós vamos dar início ao nosso Evangelho da Noite. O capítulo escolhido foi o capítulo 25, cujo título é Buscai e Acharei. Quem esteve ontem à noite aqui no Evangelho vai notar que esse capítulo foi comentado ontem pelo meu amigo Carlos Semião. E isso são as coincidências, na psicologia a gente chama de sincronicidade, porque na realidade nós não sabíamos que tínhamos escolhido o mesmo capítulo do Evangelho. E eu perguntei a Simone, que coordena o trabalho, se eu deveria mudar o que eu tinha preparado. E ela disse que não, que eu deveria fazer aquilo que eu tinha escolhido. E eu entendo que o Evangelho de Jesus, ele pode ser visto sob várias óticas, né? Ele pode ser elaborado pensamentos diversos. Então eu creio que fazer o Evangelho novamente hoje vai complementar, na realidade, o que já foi iniciado pelo meu amigo Carlinhos ontem. E eu espero que as reflexões de hoje possam acrescentar as reflexões que foram feitas ontem. E outra coisa, eu realmente não acredito que nada acontece por acaso. Sempre tem alguma coisa, né? As coisas sempre acontecem de uma forma significativa. Então, provavelmente nós, e eu me incluo nisso, estamos precisando ouvir mais sobre fazer a nossa parte. Então, é o capítulo 25 e eu vou falar mais especificamente dos itens 1 ao item 5, que é ajuda-te e o céu te ajudará. Eu quero fazer uma leitura muito rápida de um trecho, porque eu achei muito importante, e vai ser rápido para a gente ter tempo para os comentários, mas eu achei que deveria fazer, porque é um trecho muito interessante. Então diz o seguinte: sob o ponto de vista moral, aquelas palavras de Jesus significam: pedi a luz que deve clarear o vosso caminho, e ela vos será dada. Pedi a força de resistir ao mal, e a tereis. Pedi a assistência dos bons espíritos, e eles virão vos acompanhar, e como anjo de Tobias, vos servirão de guias. Pedi bons conselhos, e não vos serão jamais recusados. Batei a nossa porta, e ela vos será aberta. Mas pedi sinceramente, com fé, fervor e confiança. Apresentai-vos com humildade e não com arrogância. Sem isso, sereis abandonados a vossas próprias forças
e as próprias quedas que tereis serão a punição do vosso orgulho. Tal é o sentido destas palavras: procurai e achareis, batei e vos abrirás. Então, na realidade, essas palavras de Jesus, buscai e achareis, encerram em seu princípio a lei do trabalho e a lei do progresso, que foi muito bem explicada ontem pelo meu amigo Carlos. A frase ajuda-te e o céu te ajudará, ela nos remete a uma situação condicional. Ela condiciona, quer dizer que nós precisamos agir inicialmente, precisamos fazer, precisamos nos ajudar para que o céu possa nos ajudar. Né? Para caminharmos adiante, o primeiro passo é sempre o nosso. Aqui, para conseguir caminhar e para que a gente consiga essa ajuda que nós precisamos nos dar, é através do trabalho. Mas o trabalho de uma forma, vamos entender aqui, mais abrangente, de uma forma mais ampla. Como a espiritualidade nos explica, trabalho é toda ocupação útil que nós podemos ter, como uma leitura edificante, como uma pesquisa, como um estudo, como um auxílio nas obras sociais, como uma conversa fraterna. Enfim, todo aquele tempo em que nos ocupamos para tentar nos melhorarmos, para tentar nos aperfeiçoarmos. Agora, será que basta a gente pedir, a gente buscar ou a gente bater para que a gente tenha respostas para as nossas rogativas, para as nossas súplicas? Refletindo sobre as palavras do Mestre, nós percebemos que não. Nós precisamos fazer a nossa parte primeiro, como esse capítulo nos diz. E como nós fazemos a nossa parte? É imprescindível que a gente saiba o que nos move, o porquê e para que nós estamos acionando a nossa fé, para fazermos os nossos pedidos. Nós desejamos apenas nos livrar dos problemas ou solucioná-los definitivamente, trabalhando em nossas emoções e em nossos sentimentos, para que quando eles voltem, porque eles vão voltar, porque nós estamos num planeta de aprendizado, nós aprendemos através dos problemas, das dificuldades, dos obstáculos, dos desafios. Então, quando eles voltarem, a gente está mais capaz de superá-los, estar mais aptos a superá-los. O que nós estamos buscando? Somente os nossos interesses imediatos? Esses interesses, eles conflitam com o interesse de alguém, de uma outra pessoa? A nossa busca, nós perseveramos nessa busca? Ao encontrarmos uma porta que nos abre um caminho de renúncias, de sacrifícios, a favor do nosso progresso espiritual ou da nossa renovação moral, nós encaramos essa porta, nós abrimos, sem que a gente responda essas indagações, meus amigos. Nós corremos o risco de permanecermos atados às nossas ilusões e nos frustrarmos. E fazendo dessa forma com que a nossa fé, que já é pequena, que ainda é muito incipiente, se torne menor. As palavras de Jesus não deixam dúvidas. Vosso Pai que está nos céus dará os verdadeiros bens àqueles que os pedirem. Quais são os nossos verdadeiros bens? Na realidade, os nossos verdadeiros bens são aqueles que são indispensáveis ao progresso do nosso espírito, quer nós saibamos ou nós não saibamos sobre eles. Muitas vezes nós pedimos, nós rogamos, nós suplicamos e nós não obtemos aquilo que nós pedimos. E aí nós vamos achar que estamos sendo injustiçados, que Deus não está ouvindo as nossas rogativas, as nossas preces?
Aqui podemos fazer uma analogia com os pais. O pai, a mãe, ou aquele que faz esse papel com seus filhos. Nem tudo que nossos filhos pedem, nós damos. Porque nós sabemos o que é melhor para o seu crescimento, o que é melhor para a sua saúde física, a sua saúde emocional. Se nós sabemos o que é melhor para os nossos filhos e nem tudo que eles pedem nós os damos, imagina Deus conosco, com seus filhos. Então, Ele sabe quais são as nossas reais necessidades. Ele sabe quais são as necessidades que nós temos para que nós progridamos enquanto espírito. E aqui eu uso duas palavrinhas que eu gosto muito: entrega e confiança nesse ser maior que nos rege e sabe das nossas reais necessidades. E nesse momento eu lembro de uma oração que a maioria de vocês devem conhecer, que é a oração da serenidade, que diz: Senhor, conceda-me serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar, coragem para modificar aquelas que posso e, principalmente, sabedoria para distinguir uma das outras. Então, vamos voltar aqui ao trabalho que nos compete realizar para nós termos essa ajuda que nós temos que nos dar para podermos receber as respostas aos nossos pedidos. Que trabalho seria esse? Esse trabalho é um trabalho tão falado e tão difícil de autoaperfeiçoamento, de automelhoria, principalmente nos dias de hoje, nos dias que estamos vivendo. Então, para facilitar a nossa compreensão, eu vou dividir aqui didaticamente, de uma forma bem simples, os inimigos desse nosso trabalho, desse nosso progresso, dessa nossa paz, e os amigos da nossa evolução, do nosso progresso. Imagino que vocês já saibam quais são. Eu vou elencar alguns, mas vocês podem pensar em outros. Então, quais seriam os inimigos desse nosso trabalho, da nossa paz? O orgulho, o egoísmo, a vaidade, os ressentimentos, as mágoas, os rancores, a culpa, o medo, que são sentimentos que nos paralisam, a ansiedade e a preocupação, uma ocupação prévia da mente em excesso, porque a ansiedade e preocupação, ela precisa existir em nossas vidas, só que se nos deixarmos levar por elas, nós estamos mostrando que nós não temos essa entrega, que nós não confiamos no que Deus tem para nossas vidas. E quais seriam os amigos da nossa paz? A oração. E aí estamos falando de uma palavrinha composta, ora e ação. Não sei se vocês já perceberam isso. Que é a prece em ação. A tolerância, a humildade, a compreensão, o perdão e o amor. Então, diante desse trabalho que nós temos que realizar, eu vou compartilhar aqui com vocês alguns questionamentos que eu me faço, para ficar como um dever de casa, que a gente possa pensar e refletir e levar para a prática os ensinamentos do nosso mestre. Então, primeiro, diante das minhas lutas diárias, eu estou mais paciente, agindo com fé em Deus, em busca de soluções? Ou continuo ansioso, revoltado, esperando que a solução caia como uma mágica dos céus?
consolidando assim a minha impaciência e a minha descrença. Questionamento 2. Ante o sofrimento do meu próximo, tenho sentido compaixão e tentado de alguma forma aliviar o seu sofrimento? Ou continuo fixado no meu próprio sofrimento, no meu próprio mundo? Terceiro, já sou capaz de auxiliar oferecendo algum recurso, seja material, emocional ou espiritual, ou ainda encontro-me atado ao meu egoísmo? Quarto, ante a ofensa, consigo perdoar, relevar, esquecer, lembrando que muitas vezes eu também ofendi? Ou eu permito me entregar ao rancor e ao desejo de vingança? Quinto, como que anda o meu orgulho? Aquele sentimento que me faz sentir melhor, que me faz sentir superior às outras pessoas. Sexto, aceito com tranquilidade as mudanças que a vida me oferece, abrindo mão de privilégios, de situações especiais, contrapondo assim a minha vontade, a minha vaidade, no caso. E sétimo, diante de convites ao exercício da caridade e da solidariedade, eu mostro boa vontade, entusiasmo, aceitação, ou eu me desculpo dizendo que eu não tenho tempo, ou que eu não tenho competência. E eu gostaria de terminar lendo um pequeno trecho de uma psicografia que na realidade resume tudo que nós falamos hoje. Essa psicografia de um espírito chamado Aurélio, e diz o seguinte: aceitemos amorosamente as nossas tarefas, cumpramos nossos deveres com dedicação, formulemos votos de paz por onde passarmos, e de certo, a terra passará a refletir essas partículas de luz e de harmonia que acendermos dentro de nós, irradiando-as para fora. Cada um de nós é também um mundo por si, vivendo os dias que passam, momentos difíceis. Assumamos uma posição de tranquilidade frente a esses momentos, os quais são indispensáveis ao nosso aperfeiçoamento. Iluminemos com a luz da fé o nosso mundo interior, e a alegria passará a habitar em nós, substituindo as queixas e as lamentações. Trabalhemos, pois, no sentido de melhorarmos dia a dia, a fim de atender às recomendações do Mestre. Brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai Celeste. Paz e bem, meus amigos.